A abordagem intensiva, também denominada de específica, é definida como contato entre profissional de saúde e usuário superior a 10 minutos de duração para cada encontro. Sempre que factível, é a abordagem mais indicada por apresentar as maiores taxas de sucesso para a cessação definitiva do tabagismo. Uma meta-análise concluiu que a chance de se alcançar a abstinência do tabaco em comparação a nenhum contato entre profissional de saúde e o usuário é 1,3 vezes maior na abordagem mínima, 1,6 na abordagem básica e 2,3 na abordagem intensiva. A principal diferença para a abordagem básica, como o próprio nome sugere, é a intensidade do acompanhamento, disponibilizando um maior período de tempo para análise e discussão dos avanços alcançados, das dificuldades encontradas e das informações relacionadas. A abordagem intensiva é resumida, tal qual a abordagem básica, no mnemônico PAAPA. Perguntar e avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar. Usa-se, assim como para as demais abordagens, aspectos da abordagem cognitivo-comportamental, tanto em grupo quanto individualmente, podendo ter ou não apoio medicamentoso. A intervenção motivacional é ferramenta importante que deve ser constantemente usada durante o processo de tratamento do fumante, desde a motivação para a tentativa de cessação até a manutenção a fim de se evitar a recaída. A abordagem intensiva pode ser realizada nas modalidades individual ou em grupo, com eficácias semelhantes para a cessação do tabagismo. A depender das condições da equipe de saúde, ambas as modalidades podem ser oferecidas ao fumante, que ao ter a opção de escolha sente-se mais motivado e apresenta maior sucesso para a cessação definitiva do tabagismo. Entretanto, a depender das circunstâncias do indivíduo, uma modalidade poderá ser mais indicada do que a outra. Aspectos importantes a serem considerados são a aptidão e o conforto do usuário para participar de sessões individuais ou em grupo, transtorno de ansiedade, distúrbio de pânico, esquizofrenia, depressão maior ou outros transtornos de saúde mental não estabilizados, os quais justificam um acompanhamento individual mais próximo. A abordagem individual permite ao profissional dispensar de mais tempo a um mesmo usuário, o que permite a exposição e a compreensão de suas dificuldades e reações diante de situações de risco de fumar, bem como o detalhamento e os ajustes no seu plano de tratamento. Entretanto, deve-se considerar que a opção individual não precisa necessariamente ser definitiva. A evolução do tratamento pode indicar uma mudança na modalidade de acompanhamento que se mostre mais adequada à pessoa em diferentes momentos. Além disso, o acompanhamento individual exige do profissional uma importante disponibilidade de tempo, enquanto o tratamento em grupo permite que um número maior de pessoas seja tratado, podendo tornar esse último mais viável e custo-efetivo que a abordagem individual. O tratamento em grupo tem como uma de suas principais vantagens o fato de possibilitar a troca de experiências entre os participantes. Aspecto terapêutico de grande valia e que contribui significativamente para o processo de cessação. Por outro lado, há de se destacar a necessária habilidade e empatia do profissional, para que este possa conduzir adequadamente o tratamento em grupo. A organização de grupos para a cessação de tabagismo proposta pelo Consenso de Abordagem e Tratamento do Fumante e adotada aqui é de 4 sessões estruturadas de duração de 90 minutos cada, com periodicidade semanal. A partir de estudos de tratamento combinado com abordagem cognitivo-comportamental e medicamentos, demonstrou-se que quanto maior o número de sessões, maior é a taxa de abstinência ao tabaco alcançada. Em relação à duração das sessões, o tempo de 90 minutos parece ser o ideal. Abordagens mais prolongadas que isso
não se demonstram significativamente mais efetivas para o alcance da abstinência e, portanto, sugere-se ser evitadas, a fim de prevenir a sobrecarga da equipe. Após as 4 sessões iniciais, recomenda-se acompanhamento posterior. Ao contrário das 4 primeiras sessões, nas quais se recomenda uma estrutura prévia, o segmento de prevenção de recaída pode seguir no modelo de grupos abertos, prescindindo de uma estrutura fixa, cuja função principal seja a promoção de um espaço de apoio mútuo e disposição de informações. O objetivo central da abordagem é ajudar efetivamente os participantes a deixarem de fumar, fornecendo-lhes todas as informações e estratégias necessárias para direcionar seus próprios esforços nesse sentido. Nesse quadro, vocês podem visualizar uma proposta de cronograma para acompanhamentos de grupos de cessação do tabagismo. Sugere-se que cada grupo seja conduzido, quando possível, por 2 profissionais, para que enquanto um exerça a função de coordenador, o outro possa desempenhar o papel de observador. O perfil adequado do profissional para estes papéis inclui as características: compromisso com a preservação da saúde, satisfação por trabalhar com grupos, facilidade de relacionamento interpessoal, flexibilidade, bom senso, capacidade de fala simples e assertiva e não serem fumantes. O coordenador é o responsável por manter todos os participantes envolvidos no processo, os envolvendo nas discussões em grupo sempre que for necessário. É também sua responsabilidade resumir para os participantes o conteúdo de cada sessão, para o qual é necessário estar familiarizado com o material a ser usado no grupo. O papel do coordenador do grupo não é o de um professor, e apesar de se esperar que tenha domínio nos assuntos a serem abordados, não há necessidade de que seja especialista em todos os aspectos do tabagismo. O coordenador deve se preparar para as questões cujas respostas não saiba ou não tenha certeza, e isso é natural que ocorra. É importante nessa situação reconhecer a sua dúvida com os participantes, questionando se outros membros do grupo têm a resposta para a questão, e se não, informar ao grupo que pesquisará a resposta até o próximo encontro. É seu papel ainda cuidar para que as sessões do grupo iniciem e terminem no horário pré-estabelecido. Manter seus próprios comentários e as discussões do grupo dentro da pauta, manter registro dos progressos feitos pelos participantes e guardar essas anotações para estudo e observações posteriores. Nessa tela, vocês podem visualizar um exemplo de instrumento para auxiliar os profissionais de saúde a acompanhar os grupos. A assiduidade no grupo correlaciona-se positivamente com o sucesso da cessação definitiva. Fumantes com participação inferior a 50% das sessões têm chance significativa maior de insucesso e recaída. Cada sessão inclui 4 etapas: atenção individual, estratégias e informações, revisão e discussão e tarefas. Cerca de 25 minutos de cada sessão devem ser gastos para cada uma das 3 primeiras fases, com um máximo de 15 minutos gastos na fase final, que é a de tarefas. As 4 fases têm o objetivo de ajudá-lo a estruturar as sessões do grupo e a determinar quanto tempo será dedicado às várias atividades. Não é necessário nem desejável anunciar o início de cada fase ou chamar a atenção sobre a separação das fases de cada sessão. Abra cada sessão, exceto a primeira, solicitando perguntas e estimulando a troca de experiências. Em geral, participantes de grupos mostram-se ansiosos em compartilhar suas experiências. No caso do grupo estar pouco participativo, você pode provocar a discussão através de perguntas, tais como: como vocês se sentem hoje, comparando como se sentiam na sessão passada? Vocês estão achando mais fácil do que esperavam?
Desta vez está sendo diferente das suas tentativas anteriores de parar de fumar? Individualize a atenção durante esta fase e responda as perguntas dos participantes. Alguns exemplos de perguntas e comentários de participantes são: era para eu ter parado de fumar nessa sexta, mas ao acordar fumei 2 cigarros antes mesmo de me lembrar do meu objetivo. O que você faz se não consegue concentrar sem primeiro ter fumado um cigarro? Como posso lidar com o meu parceiro fumante enquanto eu estou tentando parar? Seja o mais objetivo e abrangente possível ao responder as perguntas dos participantes. Evite cortar a discussão prematuramente. No entanto, será mais benéfico para o grupo ter questões de alguns participantes respondidas em profundidade do que ter todas as questões respondidas superficialmente. Se houverem muitas perguntas, pode ser que não haja tempo de abordar todas elas. Quando o tempo reservado para a atenção individual terminar, informe que caso alguém tenha uma questão pessoal mais urgente, pode procurá-lo ao final da sessão para marcar uma consulta individual. É importante que você afirme durante a primeira sessão que às vezes será necessário limitar o tempo dedicado às preocupações de um participante a fim de dar tempo para os outros. Fazendo isso no início do programa, você evitará que alguém se sinta envergonhado ou magoado, caso seja preciso mudar o assunto da discussão. Embora possa não haver tempo suficiente para discutir em profundidade as experiências de cada participante em todas as sessões, é importante para cada um que ao menos seja mencionado seu caso. Isto é, se ele ainda está fumando, quanto e o que ele está fazendo a respeito. Essa informação será útil para você saber quais aspectos a destacar na fase de estratégias e informações. Anote o número de cigarros que cada um fuma. É útil fazer anotações durante a fase de atenção individual das sessões. Essas anotações são estritamente para o seu uso. Revê-las após cada sessão vai ajudá-lo a planejar a sessão seguinte. Vai também auxiliá-lo a lembrar a situação particular de cada membro do grupo, de forma que os mesmos participantes não falem a cada sessão. Se você pretende tomar notas, explica ao grupo na primeira sessão que irá fazê-lo. Diga que as anotações são para seu uso pessoal a fim de planejar as sessões subsequentes. Não faça anotações em excesso. É mais importante que você mantenha contato visual com os participantes e lhes preste atenção. Anote palavras-chave, frases e nomes ocasionais que servirão para despertar sua memória sobre os detalhes completos após a sessão. A sessão 1 tem sua fase de atenção individual diferenciada das demais. Teremos vídeos para falar de cada sessão de forma específica. A segunda fase de cada sessão consiste da apresentação das estratégias e informações. Há uma grande quantidade de material para ser apresentado durante esse período de tempo. Apresente-o da maneira mais simples e direta possível, de modo que um mínimo de tempo seja necessário para trabalhar sobre os tópicos. Peça aos membros do grupo para guardar a maior parte dos comentários sobre os temas para a fase de revisão e discussão. Enfatize, no entanto, que os participantes devem sempre se sentir à vontade para fazer perguntas necessárias ao esclarecimento dos assuntos. Se os participantes não entenderem um ponto que você está apresentando, deixe-os pedir esclarecimentos na hora, em vez de deixá-los fazer quando você já tiver passado para um outro tópico. O conteúdo que você apresenta aos participantes na fase Estratégias e Informações também está apresentado no manual do participante. Eles entrarão em contato com cada tema de acordo com a seguinte ordem. Primeiro, na sua apresentação, durante a fase Estratégias e Informações.
segundo na fase revisão e discussão, posteriormente no manual do participante. E por fim, na fase atenção individual das sessões de grupo subsequentes, quando poderão existir mais questões, uma vez que os participantes lerão o material somente após cada sessão. As estratégias e informações particulares a serem apresentadas estarão especificadas em detalhe dentro do conteúdo de cada sessão, que por sua vez tem um objetivo geral. Será útil para você iniciar cada fase de estratégias e informações dizendo qual é esse objetivo e como as estratégias e informações que serão apresentadas relacionam-se com ele. Na etapa de revisão e discussão de cada sessão, você deve rever brevemente o material que acabou de apresentar na etapa Estratégias e Informações. Se for útil, você também pode relacionar esse assunto com o apresentado na sessão anterior. Por exemplo, na sessão 3, você irá descrever as melhorias físicas ocorridas após parar de fumar durante a fase Estratégias e Informações. Na fase revisão e discussão da sessão 3, você poderá referir-se rapidamente à sua descrição sobre o tabagismo e prejuízos à saúde apresentados na sessão 1, desde que os benefícios relacionados ao abandono do fumo estejam diretamente vinculados àquela descrição. A maior parte de cada fase de revisão e discussão deve estar voltada para a discussão aberta entre os participantes sobre o material que você acabou de apresentar. Eles também poderão fazer uso desse período de tempo, pedindo que você esclareça aspectos particulares do assunto e relacione as estratégias e informações com as situações pessoais. Encoraje os participantes a compartilharem suas ideias e experiências entre si durante esse período. Além de dar as suas próprias sugestões aos participantes individualmente, sugira aos outros participantes que também o façam. A fase de tarefas de cada sessão de grupo deve durar no máximo 15 minutos. Essa fase tem duas partes. A primeira é pedir que leiam no manual do participante a sessão correspondente à que acabaram de participar. E a segunda é chamar a atenção para os objetivos individuais que os participantes tenham estabelecido para si próprios. Nos próximos vídeos, abordaremos cada sessão de forma separada. Até lá!